Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Gêmeos, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Gêmeos. Essa é uma leitura para março de 2026 para geminianos, uma leitura geral. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com os geminianos que você conhece. E para quem deseja uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com. Eu tô sentindo uma certa energia assim de desânimo. Eu trouxe aqui no cenário a carta do Hierofante do Oráculo do Tarô, né, que eu estou desenvolvendo com a ilustradora Ilustralu. Se vocês quiserem conhecer as outras cartas, acompanhar esse trabalho, tá tudo nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, tá? Mas eu tô sentindo energia meio rebaixada aqui dos geminianos. Vamos entender aqui com o monólogo. Prosperidade à frente, lua nova em touro. A gente vai ter uma lua nova em touro lá pra maio, se eu não me engano. Apesar dessa leitura ser pra o mês de março, né? Ela pode já anunciar algumas coisas mais adiante. Pode trazer algumas coisas que vocês podem ir se preparando, né? Enfim. Vamos ver aqui com o oráculo do poder da floresta, que a gente tem aqui resiliência, deixa eu ver aqui com o oráculo da benzedeira também, o que mais temos para os geminianos. Resiliência não é sobre resistir, né? Assim, o conceito físico de resiliência não é o que eu estou utilizando aqui, mas esse conceito assim mais filosófico, digamos, de resiliência é sobre a nossa capacidade de aprender com as situações. É a persistência não como uma simples repetição, mas nessa perspectiva de aprendizado, de cada vez que eu da prática, sabe? De praticar, de ensaiar, de ir melhorando à medida que vai exercitando. Vem aqui também fluir, deixa apenas acontecer, e firmeza, não desista, persista. Novamente, essa energia de persistência, né? Alguns podem estar um pouco desanimados com algum aspecto da vida. Então, pensando assim, poxa, sei lá, minha vida romântica nunca caminha da maneira como eu gostaria, ou minha vida profissional, ou não tenho tantos amigos, ou seja lá o que for. Tem algum aspecto da vida de vocês que parece que vocês nadam e nunca chegam na praia. Não é que morrem na praia, é que parece que não chega nunca lá na praia. Vocês continuam nadando, mas parece que não tá chegando. Mas tá chegando sim. Pede para vocês se manterem abertos, sabe? Vocês não se fecharem, não deixarem que nenhuma situação que ocorra nessa área da vida de vocês, que vocês sentem essa dificuldade, desanimem vocês, sabe? Agora eu entendi essa energia de desânimo que eu senti. É que vocês estão um pouco cansados, né? Estão cansados de não chegar lá na praia. De nadar e não chega nunca, mas vai chegar.
Agora, se vocês desistirem no meio do caminho, aí é que não vai chegar, né? Então, se permitam continuar aprendendo. Se permitam que essas situações que acontecem, que essas pessoas que chegam, que essas experiências que vocês vivem, tragam os aprendizados que precisam ser trazidos e sigam. Sigam de peito aberto. Esses dias eu li, tem uma profissional, assim, eu não sei se ela faz leituras exatamente, mas ela fez alguns baralhos belíssimos que eu só não compro porque ela mora na Europa e aí pra comprar de lá pra cá sai muito caro. Tipo assim, mais de R$ 1.000. Mas são lindos os oráculos dela. Outro dia eu trago aqui a arroba dela. Mas basicamente ela faz alguns videozinhos de você tirar o print da imagem pra ver a mensagem que saiu, sabe? E tinha um que dizia assim, eu mantenho meu coração aberto e ainda assim protegido. Então não é você simplesmente se meter em qualquer situação, aceitar qualquer coisa que se apresenta. É você exercitar a capacidade de aprender com o que você vive, para que quando aquilo que é realmente positivo para você chegue, você esteja aberto, consciente e capaz de viver aquilo, sabe? De aproveitar aquilo. Aqui com o tarô do divino, vocês vieram com o sol, que é uma energia de clareza, né? Energia de conquista também. De ir conquistar, né? Eu vejo essa abertura de vocês, é que só tá um pouco cansativo mesmo, mas no fundo vocês estão abertos mesmo. Vocês querem, vocês acreditam. E aí pede para vocês se manterem assim, confiem, acreditem. Não esmoreçam. Com o tarô do Jardim da Bruxa veio o Rei de Copas, o Seis de Paus, o Imperador, a Torre e o Mundo. Só mais uma para a Torre. Mais uma para o Mundo. Tá. Então, assim, vamos lá. Vocês estão com essa abertura emocional, com essa disponibilidade. E esse mês, ele vai ter alguma situação que vai exigir muito da maturidade emocional de vocês, da inteligência emocional de vocês. O que é uma inteligência emocional, né? Às vezes a gente trata a inteligência emocional como se fosse uma frieza sobre os próprios sentimentos e emoções. E não é isso. É uma questão de consciência e respeito. É você ser justo com o que você sente, com o que o outro sente. É você ser verdadeiro. Então, algo nesse mês vai exigir essa maturidade emocional de vocês. E essa situação, ela envolve o valor de vocês, o reconhecimento de vocês ou de alguém. Vou dar alguns cenários aqui. Para alguns, uma situação aqui, ela se rompe porque vocês entendem, vocês percebem com clareza que vocês não foram valorizados, que essa pessoa não valoriza vocês. E aí pede para que você se respeite, para que você
tome as rédeas da situação e coloque os seus limites. Esse imperador aqui, primeira vez que eu vi isso, na verdade, olha que interessante, bem nessa leitura. Se a gente observar aqui, vou dar mais perto. Aqui tem um risco que esse cetro, esse cajado, sei lá o que é isso, desse imperador fez no chão. Ele fez um risco. Como quem diz assim, aqui é o meu espaço. Daqui ninguém passa. Aqui tem uma energia de você impor os seus limites diante de alguém, de uma situação. De dizer, ei, você não vai brincar comigo, você não vai me usar, você não vai me desrespeitar. Na minha energia quem manda sou eu. E essa ruptura é importante para que vocês possam acessar mais. Para que vocês... É importante para esse fortalecimento da energia de vocês. Vocês precisam se habituar a dizer não para aquilo que não é bom para vocês. Esse exercício, no momento que vocês fortalecem, né, essa noção e esse estipular aqui de limites com muita clareza, com muita firmeza, vocês se aproximam mais daquilo que está de fato alinhado com vocês. Agora sim, como eu falei no começo, né? Não vai ser... E essa não é a primeira, nem vai ser a última vez que vocês vão precisar fazer isso. Porque esse aprendizado, ele ainda está acontecendo. Então, alguns podiam estar pensando assim, poxa, é agora, né? Agora vai dar certo tal tipo de situação. Agora vai. E aí não foi. Sendo que não é para vocês desanimarem. Eu sei que é um pouco difícil, assim, é mais fácil falar do que fazer, né, gente? Eu entendo. Mas pede muito aqui para vocês não desanimarem do que vocês realmente querem viver, assim, porque isso tá acessível. Agora, para viver o que vocês realmente querem viver, vocês precisam de alguns aprendizados para que vocês possam realmente usufruir, para que quando aquilo se apresente, vocês consigam aproveitar. Vocês não se sabotem, por exemplo, sabe? E tem uma coisa aqui também, assim, de que quando a gente vai se trabalhando dessa forma, se fortalecendo, a gente é capaz de acessar energias que antes a gente não era, simplesmente pela nossa postura. Então, a nossa energia muda de tal maneira que pessoas muito mais alinhadas com você vão se aproximar, vão se interessar, vão te perceber e vão ser percebidas por você também. Sabe aquela coisa de tipo assim, eu sempre morei nessa cidade, sempre fui para esses lugares e nunca vi tal pessoa, mas um dia eu vejo, a gente se encontra e tem algo incrível. Porque de algum modo vocês ainda não estavam preparados para esse encontro, então esse encontro acontece quando tem que acontecer. Então confiem nisso, nessa sabedoria divina, tá? Para outros tem uma questão assim, tem uma história que se rompe aqui, que tem um abalo para se reconstruir. Porque tem algo aqui que não finalizou, simplesmente isso. Tem algo aqui que precisava ser reconstruído. Mas, novamente, essa reconstrução, ela parte da atitude de vocês. Então,
nesse segundo cenário aqui, eu vejo que uma outra pessoa é que não se sentiu valorizada, talvez até por orgulho de vocês. Então, às vezes, a gente tem uma postura muito orgulhosa, a gente não quer se mostrar vulnerável, a gente não quer admitir o que a gente sente, e aí a gente acaba perdendo uma situação que era boa pra gente, porque a gente não se permitiu ser vulnerável, porque a gente não se permitiu ser verdadeiro, porque a gente não se permitiu valorizar a outra pessoa. E assim, gente, valorizar o outro não é se desvalorizar. Você não perde nada quando você reconhece o valor que alguém tem pra você. Sendo que essa ruptura que essa outra pessoa traz, ela é necessária para que vocês ajam, para que vocês sigam na direção do que vocês querem. E aí, essa reconstrução, ela não é do dia para a noite, ela não é de onde parou. E ela não passa uma borracha no que aconteceu. Para quem essa ruptura traz uma nova consciência, você vai precisar investir. Ó, eu gaguejando. Eu falei na leitura de Leão que eu tô gaguejando. Gente, socorro. Nunca gaguejei na minha vida. Comecei com essa presepada agora. Voltando. Para quem houve essa mudança de consciência a partir dessa ruptura, você vai precisar de um trabalho de formiguinha. Você vai precisar investir de verdade nessa situação. Você vai precisar se dedicar, você vai precisar se comprometer. Você vai precisar mostrar que você não apenas quer, mas você está disposto ou disposta a fazer o que estiver ao seu alcance, o que for possível para você, para que essa situação progrida, aconteça, se desenvolva. E aí, nesse cenário, tem alguns de vocês que estão com um vício em desistir. Ah, então sempre que chega nesse ponto eu desisto. Sendo que vocês não estão vendo que vocês agem de uma maneira que leva à própria desistência. É como se vocês sabotassem a situação para chegar no final e dizer: olha aí, não deu certo de novo. Eu tentei, mas não deu certo de novo. Nunca dá certo. É como se vocês fizessem, claro que não conscientemente, né? Mas assim, vocês estão agindo de uma maneira que confirma a narrativa que vocês criaram. E aí, assim, bora sair da coitadolândia, que ninguém aqui é coitadinho, todo mundo aqui é responsável por si, pela sua vida, pela sua realidade, pelas suas escolhas. E bora acordar pra vida. Aí vamos supor que essa pessoa realmente não queira, acabou, já era. Fica esse aprendizado para a próxima situação, para que você deixe esse orgulho de lado, se permita ser vulnerável, abra seu coração de verdade, não só da boca para fora. Para vocês viverem o que vocês querem viver, vocês precisam de atitude diferente. Vocês precisam de uma postura diferente. E vocês precisam se responsabilizar. Que leiturinha, hein, galera?
Vou tirar aqui algumas cartas sobre áreas específicas da vida de vocês. Isso aqui veio muito num tom de relacionamento, mas a gente pode estar falando de situações profissionais também. Outro dia eu conversei com uma pessoa que me falou de um conhecido que alimenta muito essa narrativa de ai, dá tudo errado pra mim, ai, as coisas... eu sempre tomo más decisões, não sei o que lá. Mas é medo. É medo, é orgulho. Vamos lá, contar o do Osho, o que é que a gente tem para os geminianos nas áreas de trabalho, financeiro, amor, saúde e espiritual. Para alguns pode ser uma questão de saúde também, tá? Então, por exemplo, vocês se sentirem desvalorizados pelos outros com relação à sua imagem, ao seu corpo, sendo que vocês próprios não cuidam de vocês. Vocês mesmos não valorizam de verdade o próprio corpo. Porque se vocês valorizassem, vocês tratariam com mais amor, com mais cuidado. Cuidado integral. Cuidado em todos os sentidos. Cuidado a cada escolha. Vocês não estão tendo esse cuidado. E aí, como é que vocês esperam esse cuidado, essa admiração, esse reconhecimento do outro se vocês não têm? Isso precisa partir de vocês. Precisa estar na rotina de vocês. Precisa fazer parte de quem vocês são. E enquanto vocês não perceberem isso, vocês vão viver num ciclo de problemas relacionados à saúde de vocês, ao corpo de vocês. Para alguns isso envolve muito a alimentação, tá? Nossa, essa leitura de vocês, ela começou assim, poxa, vocês estão cansados, né? E aí foi terminando num tom de, mas é culpa de vocês. É brincadeira, gente. É porque assim, quando vem a energia de alguns mentores de vocês, é uma energia bem severa. Tem alguns aqui que tem mentores muito severos. E eles não gostam da maneira como vocês estão agindo. Eles não gostam da postura que vocês estão tendo. Não gostam nem um pouco. E eles não gostam porque eles amam vocês da forma mais pura e verdadeira possível. Eles amam vocês mais do que vocês estão se amando nesse momento. Ou há muito tempo, né, para alguns. Enfim, voltando aqui para as cartas. Leitura muito canalizada de Gêmeos. Ave Maria. Vamos lá. Trabalho, existência, que é o mago. Tem energia aqui de novos começos, né? Então, principalmente para quem vai acontecer alguma ruptura aqui, tem um recomeço, tem uma oportunidade, assim, cada recomeço é uma oportunidade de fazer melhor. Então, enxerguem esse novo começo dessa maneira. No dinheiro veio a confiança, que é o cavaleiro de copas. Eu sinto aqui que para quem perde um emprego, por exemplo, vocês podem contar com a ajuda de uma ou mais pessoas no entorno de vocês. Por mais que vocês se sintam sozinhos, vocês não estão. Vocês têm apoio, nem que seja para organizar suas finanças. Sei lá, não tenho dinheiro para dar, mas eu posso te chamar para almoçar na minha casa. Eu posso te oferecer um lugar para morar ou para passar um tempo. Sabe? Esse tipo de apoio.
também é muito bem-vindo e é muito importante. E aí tem uma coisa assim de vocês confiarem nesse novo, né? Essa carta fala dessa pessoa que tá se jogando para no desconhecido, assim, mas é um desconhecido que anuncia algo de muito positivo. Então confiem nesse novo momento, tá? No amor, a compreensão. A compreensão é o pajem de copas. É uma energia que lembra que vocês estão livres, né? Então esse pássaro ele tá dentro da gaiola, mas a gaiola tá aberta. E ele vê os outros pássaros lá e ele não sai porque ele acha que ele tá preso. Mas na hora que ele descobre que ele não tá, que a gaiola tá aberta, que é só ele voar para fora, ele finalmente se permite voar, ele se permite fazer. Ele reconhece que está nas mãos dele essa liberdade e tudo que vem com ela. É porque assim, né, a liberdade é uma faca de dois gumes, né? Porque no momento que a gente se responsabiliza pelas escolhas, a gente está se responsabilizando pelas consequências dessas escolhas também. Quando uma pessoa decide por mim, eu posso culpá-la pela decisão. Mas quando sou eu que decido, a responsabilidade é minha, eu tenho que bancar. E alguns aqui podiam estar acomodados, né, com essa falta de responsabilidade. Sendo que vocês passam a entender que vale muito mais a pena se responsabilizar. Interessante como essa mensagem foi entrando para esse caminho da responsabilidade, né? Porque a gente tem falado muito sobre responsabilidade afetiva, né? Para alguns, isso faz sentido também, esse tema de responsabilidade afetiva. Aí fala que no momento que você ganha essa compreensão de que a gaiola sempre esteve aberta, que você sempre esteve livre, esse momento ele pode ser um pouco doloroso. Pode causar um certo abalo. Mas pede para não deixar que esse abalo te desestabilize a ponto de você não sair da gaiola, sabe? Sobre amor, é isso. Sobre saúde, veio o condicionamento. Para alguns, os vícios estão pegando fortíssimo aqui, viu? Alguns podem ter algum susto na saúde, né? Algum problema de saúde realmente por causa de vícios, de maus hábitos. Principalmente agora depois do carnaval, que a galera, né, exagera no consumo de algumas substâncias, isso pode vir mais forte. Período Mercúrio retrógrado também é um período de reavaliar esse tipo de coisa, principalmente dependendo de onde peixe estiver no seu mapa. Para quem tem ascendente em Gêmeos, tem peixes na casa 7, 8, 9, 10. Na casa 10. Casa do trabalho. Não tem muita relação com a saúde. Mas para alguns, enfim, dependendo de onde você tiver peixes aí no seu mapa, pode ter muita relação com esse Mercúrio retrógrado. Mesmo que não tenha, vem essa mensagem aqui muito clara sobre vícios e a saúde de vocês. Então, preste atenção nisso. Sobre
o espiritual vê o espírito brincalhão, que é o pajem de paus, que é uma energia de centelha divina, de motivação, assim. Essa carta em específico me fala muito sobre espontaneidade também. Me retoma aquela questão do valor. Existe muito valor em quem vocês são. Quem você realmente é muito bonito, é muito valoroso, é muito especial. E você não precisa estar cercado, se condicionar, se tentar se encaixar entre aqueles que não valorizam isso em você. Não valorizam a sua luz, o seu brilho, a sua energia. Tá bom? Geminianos, vamos ver aqui para finalizar uma carta do oráculo dos orixás. Tem uma coisa também de atender a um desejo, né? Se permitir atender a um desejo. Não tentar controlar um desejo muito forte. Água, emoção. Veio pra quem também? Será que foi pra Sagitário? Não lembro direito. Enfim. O elemento água transborda emoções. Cuide do seu turbilhão e cuidado também para não se anular, colocando os problemas dos outros à frente dos seus. A intensidade e a profundidade criam uma imaginação muito fértil. De tempos em tempos, promova limpeza nas suas emoções para se livrar do que não é real e do que não é seu. Acho que veio para Sagitário mesmo. Dei uma olhadinha na leitura de Sagitário, que é o oposto complementar a Gêmeos. E, enfim, ver um pouco essa energia nessa leitura. É isso, é um mês que vai ter pelo menos uma situação aqui que vai pegar bastante no emocional de vocês. E pode desestabilizar um pouco, tá? Mas é isso, gente. A gente é ser humano, a gente sente. Por mais que Gêmeos seja muito mental, né? Todo mundo tem os 4 elementos na própria energia, compondo a sua energia, né? Então, não adianta fugir do seu ser que sente, da parte de você que se emociona, que se abala, que ama. Não adianta fugir. Essa carta diz que ele tá todo enrolado aqui, né, com essa fita do presente. Eu sou abençoado e grato por tudo que eu recebo. Essa carta, ela fala sobre quando a gente se atropela um pouquinho, a gente se emociona um pouquinho com uma situação e aí a gente mete os pés pelas mãos, assim. A gente tá tão ansioso, a gente recebe um presente, né? A gente tá tão ansioso para desembrulhar que a gente se enrola todinha ali na fita e no final demora mais para abrir o presente porque se enrolou. Mas isso vem dessa ânsia de viver, dessa ânsia de abrir o presente, de receber a bênção, de chegar ao resultado. É um lembrete de que, assim, tá faltando um pouquinho de presença. Que você precisa equilibrar um pouco isso, assim. Às vezes você tá vivendo as coisas pensando lá na frente. Pensando o que é que isso vai se tornar. Ou então, quando é que vai dar errado? Ou então, quando é que vai chegar em determinado ponto? E aí você está se distanciando do que está acontecendo. Da bênção que você está recebendo, do presente que você está recebendo. Daquela vivência. Então, eu acho que a mensagem principal dessa leitura, uma das principais mensagens dessa leitura é: exercite a presença, a consciência.
Isso vai te ajudar bastante nesse mês de março, tá bom, geminianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma letra particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.